Bom, vamos lá, começar a mandala do Brasil. Toda vez que a gente fala de uma mandala astrológica de um país, nós temos que enxergar esse país como uma centelha divina, como uma unidade. E vai ser isso, e vai ser dessa forma que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Então, a partir de agora, eu quero que vocês prestem atenção. O Brasil pelo Brasil. Quando o Brasil se olha no espelho, quando o país olha para si mesmo, como ele está se cuidando, como ele está se tratando, como o Brasil cuida de suas raízes e da sua força pessoal. Bom, para 2026, nós vemos o Brasil se olhando com um pouco mais de amor e carinho. O Brasil começa a ser um pouco mais de amigo dele mesmo do que de inimigo. Isso já é um caminho andado. Nós ainda temos questões de imparcialidade do Brasil, às vezes, olhar para si mesmo com certo receio, do tipo assim, será que as pessoas vão gostar do que elas estão vendo? E dessa vez, 2026, é uma necessidade de você prestar atenção e se importar mais com o que você está fazendo por você. E não qual a máscara que você vai utilizar para que os outros de fora olhem e gostem do que estão vendo. E essa preocupação que nasce de um lado emocional, um lado mais feminino para 2026, vai fazer que, por mais que o Brasil ainda se preocupe muito com os olhos de fora, comece a olhar para si mesmo com mais amor e carinho. Vamos começar a enxergar a nós mesmos com um copo meio cheio. E isso é de suma importância, porque a partir do princípio que o Brasil volta a cuidar de si, como estrutura, como essência, como lar, o entorno começa a melhorar também. Teremos alguns momentos de isolamento, onde o Brasil vai se silenciar, mas é só para observar e entender que os próximos passos precisam ser assertivos. Partindo daí, vamos para a casa das finanças, dos valores pessoais, das crenças e verdades. Vai ser um ano de negociações. A gente tem uma energia feminina bem interessante que insiste em aparecer aqui. Ela pede o uso da intuição, mas o primeiro semestre, ele economicamente é confuso. Nós temos aqui o chicote e a nuvem. Não é um momento para você sair fazendo negócios, para o Brasil sair fechando negócios, parcerias econômicas. Nós poderemos aqui dar tiro no pé. Então, segura um pouquinho a onda, os brasileiros em geral também, segurem um pouco a ansiedade de mexer com a parte financeira e tudo aquilo que for de forma muito assertiva, de uma forma muito necessária, se puder segurar para a partir do mês 7, vai ser melhor. Por hora, é necessário negociar tudo aquilo que entra e que sai do nosso país. Temos que valorizar a nossa moeda. O dinheiro não aceita desaforo. Em relação a verdades, crenças e etc., tudo isso ainda está gera muito conflito e muita dúvida. As pessoas não sabem exatamente no que acreditar. As crenças do passado não fazem mais sentido hoje e amanhã. Tudo isso precisa de mais tempo para maturar, precisa de mais tempo para se solidificar. Então, por hora, tudo aquilo que você ouvir, ouça com os ouvidos de ouvir, a gente brinca, e enxergue com os olhos de ver, que é aquela forma mais intuitiva de acessar as informações que cheguem. Não aceitem como verdade tudo aquilo que vier de primeira. Tá bem? Na próxima casa nós falamos dos países vizinhos. Nós falamos daqueles que nos cercam, que fazem negócios com a gente, que a economia fica muito próxima de nós. Precisamos ficar atentos? Precisamos ficar atentos, mas vemos muita solução de problemas nesses países próximos. Muitos deles começam a ter um pouco mais de estabilidade e melhoria na economia. E isso vai reverberar nos negócios, nos pequenos negócios que fazemos por intermediação desses países menores, tá? Mas nós precisamos nos reinventar e renovar a forma de lidar com eles. A serpente, quando ela aparece, ela pede atenção extra. Ela pede para você trocar de pele, ela pede para você ser a serpente. Então tá na hora do Brasil ficar um pouco mais atento e fechar negócios que valem a pena pra gente também. Não é porque somos vizinhos de fronteira, não é porque nós já fazemos negócios o tempo inteiro que nós precisamos sempre aceitar de bom grado o que vem do próximo. Nós precisamos, de novo, valorizar o nosso dinheiro, negociar o nosso passe e fazer com que todos os acordos a partir de agora sejam bons para os dois lados. Quando falamos de estudo, de ensino, principalmente na primeira infância, até os 7, 8 anos, nós vemos alguns problemas no primeiro semestre. Falta de professores, falta de lanche nas escolas, na rede pública, rede estadual, tudo muito confuso e muito complicado. Tudo isso vai ser renegociado e vai ser reorganizado para um segundo semestre mais leve e tranquilo. A tendência
é que a parte deste primeiro ensino melhore no segundo semestre. O primeiro semestre, pelo menos até maio, vai ser uma confusão. Quando olhamos o nosso país como nossa casa, nosso lar, nossa hereditariedade, temos uma energia masculina aqui abrindo caminhos para que nós possamos acessar as nossas raízes. O Brasil enxergando a sua ancestralidade, o Brasil enxergando a sua história como verdade e criando nesse ponto de vista, nessa visão, mais força. O Brasil, a partir de 2026, ele começa a enxergar dois caminhos diferentes, enxergar duas possibilidades diferentes, e isso vai ser muito bacana. Não podemos esquecer, é um ano de eleições, é um ano realmente de escolhas, né? E a população vai estar com a voz muito alta. O povo brasileiro, ele vai ser ouvido. Os extremos não trabalharão mais da forma que trabalharam até ontem. As coisas serão questionadas. Tudo isso vai fazer com que as pessoas comecem a pensar mais. Tudo isso vai fazer com que o brasileiro tome mais atitude. Para quê? Para honrar sua hereditariedade e honrar suas raízes. Cuidar do próprio país e não deixar à mercê. A parte de diversão tá bem interessante também. A quinta casa, ela trabalha com alegria, ela trabalha com cultura, trabalha com tudo isso que nos faz sorrir e nos faz nos divertir um pouco mais, esquecer um pouquinho os problemas. Gente, a energia tá ótima, tá? Nós temos a Copa ela traz uma energia extremamente positiva, nós vamos precisar ficar atentos a algumas manipulações, a alguns erros aí de opinião, coisa do tipo. Vamos precisar ficar atentos com manipulação externa em cima de resultados, em cima do nosso time. Mas a energia está extremamente positiva, o baralho dá boas notícias aqui pra gente. Fora isso, nós vemos novidades chegando, novidades dentro de cinema, teatro e tudo mais. Vai ser um ano culturalmente muito rico pra gente. Talvez tenhamos algumas perdas no mundo artístico, tá? Perdas significativas, que vai judiar do nosso coraçãozinho. Nós temos boas pessoas aí que tendem a ir a partir para o próximo ano. No trabalhador, o trabalho do dia a dia, nós vemos possibilidade sim do brasileiro tomar as rédeas da sua vida nas mãos, trazendo possibilidades de emprego e se adaptando de novo, mais uma vez, todo ano, é engraçado isso, mas eu tenho orgulho do brasileiro. Nós temos a habilidade de nos reinventar toda vez que o cinto aperta. E nós vemos mudanças profundas aqui a partir de março no campo de trabalho. A parte profissional do Brasil, ela começa a ser reinventada. Novas formas do brasileiro se colocar profissionalmente para ganhar o seu dinheiro vai acontecer, isso vai ser muito interessante. O ano que vem, os caminhos se abrirão para aquele que dá o primeiro passo. Nós precisaremos de coragem, o povo brasileiro tem coragem de sobra. A sétima casa, ela fala muito do outro, ela fala de sócios, ela fala de parcerias, ela fala de pessoas de fora que chegam para nós com boas opções e possibilidades. Será um ano de parceria, será um ano de muitos convites, nem todos deverão ser aceitos, mas eu vejo muitas pessoas olhando para o Brasil com novos olhos e trazendo possibilidades de crescimento. São boas parcerias chegando por aí. Espiritualmente e energeticamente, teremos conflitos entre religiões e dogmas, seitas, principalmente até abril. Após isso, as coisas ficam mais calmas, as pessoas ficam mais tranquilas em poder professar suas religiões, trabalhar com sua forma de acreditar na espiritualidade, e algumas coisas começam a mudar. O ponto de vista do brasileiro em relação à fé, em relação à religião, está se transformando, está amadurecendo. Isso vai trazer um povo mais forte dentro da fé. E já vemos que o brasileiro é um povo de fé. Que isso continue, mas sem o preconceito, sem os questionamentos sem fundamento. Em relação ao exterior, a países de fora, nós vemos alguns projetos sendo trabalhados, ainda com um pouco de ansiedade. As mudanças são para crescimento e amadurecimento. Nós vemos a possibilidade aqui de algumas quebras de contratos antigos ou quebras de taxas que podem acontecer, que estão acontecendo há algum tempo já dentro do Brasil. Tudo isso meio que cai por terra. Depois nós vamos fazer parcialmente aqui essa parte do exterior. Viagens para o exterior serão mais facilitadas para o próximo ano, algumas restrições serão retiradas, mas mesmo assim o povo ainda com uma certa ansiedade. Quando olhamos para o futuro distante, olhamos para o futuro do Brasil, a partir do segundo semestre, nós vemos um crescimento, nós vemos um amadurecimento de projetos que estão sendo já lançados aí desde os últimos 2 anos. Existe uma união racional entre pessoas e novos nomes surgindo, acredito que para as eleições. Isso vem de uma forma muito interessante, tem sangue novo no pedaço. Caridade.
Nós precisamos ficar atentos com o setor de caridade. Nós precisamos olhar para o Brasil com mais amor e carinho e trabalhar a caridade e o auxílio ao próximo de uma forma correta, de uma forma coerente, com regras. Nós precisamos ficar atentos a empresas que vêm de fora ou organizações do exterior que chegam no Brasil com o nome de caridade, e nem sempre é. Precisaremos ficar atentos a tudo que entra no nosso país, com justificativa de auxílio, de investimento ou coisa do tipo. Ano que vem será um ano de máscaras caindo, um ano de observar, entender o que realmente vale a pena. Nem todo convite deve ser aceito, nem todo presente sai de graça. Nós precisamos ficar atentos com isso. A saúde mental do brasileiro, ela toma uma nova forma. Ainda existe muita autocrítica do povo brasileiro, a mente do brasileiro muito cansada, muito puxada. Temos tido anos complicados, densos, mas ano que vem a parte da saúde, ela começa a melhorar a partir de abril. Eu vejo novas possibilidades, podemos enxergar dentro da saúde tanto tratamentos alternativos como mais antigos retomando força e fazendo com que o povo brasileiro cuide um pouco mais da sua saúde, tanto a mental quanto a emocional. São doenças do século, as pessoas estão cada vez mais deprimidas, ansiosas, e esse tipo de sentimento, esse tipo de problema gera um desconforto e faz com que as pessoas sejam gatilhadas por informações diversas, e essas pessoas não conseguem produzir, elas não conseguem receber o que o universo está mandando para elas. Então, quando a gente vê o Brasil como um todo, o Brasil ele traz novas perspectivas, ele traz um ponto de vista muito interessante. Continuamos com a necessidade de prestar atenção no dinheiro, precisamos aprender a negociar e a valorizar o que é nosso. Precisamos entender que nem tudo que vem de fora vem com bons olhos. Os investidores de fora ainda temem investir no Brasil, eles ainda pisam em ovos quando eles falam em colocar dinheiro no nosso país, mas a tendência é que seja um ano melhor. Seja um ano de um pouco mais de impetuosidade, onde o brasileiro vai ter um pouco mais de vontade, mais audácia. Então, que vocês tenham um ano maravilhoso, que essa força e essa gana de vencer e de melhorar, ela esteja presente na vida de todos nós.